Como é que vem seu Vasco para domingo? O Vasco vem confiante, depois de uma vitória de 3-0, entendeu? Vai pegar o Botafogo baleado. Isso não quer dizer nada. O Vasco é favorito, cara. Favoritaço. Tem que dar César o que é de César. O que vocês estão falando aí é favoritaço. Aliás, o Vasco é favorito, não. Se confirmar que o Botafogo vai entrar com um time reserva, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Botafogo. Obrigação. E o que você tem de Vasco aí? Primeiramente, é titular. É titular, sem dúvida alguma. O Vasco vai tentar a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Primeiramente, destacar aqui que o Benjamin Garré chegou ontem ao Rio de Janeiro. Já o Vasco divulgou o acordo também. Nome chique, hein? Exatamente. Nome de quem Benjamin joga Garré, bola. 24 anos, canhoto, argentino. Vamos ver o que vai dar. E o Nuno Moreira viaja hoje para o Brasil para poder também ser o segundo reforço do Vasco da Gama nesse ataque. Além disso, o Vasco também negocia com o Palácios do Atlético Mineiro um empréstimo, jogador na ponta direita, e tenta comprar o Neiser Villarreal, que foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, do Jair, do Ryan, que o Brasil ganhou. O Neiser Villarreal fez 9 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele pertence ao Milionários e tem contrato até o final do ano. O Vasco já fez uma proposta, está na mesa para ele e falta o Milionários aceitar e o garoto também, que tem a observação de times do futebol europeu. Então, é difícil, mas o Vasco tenta convencer ele de vir para o futebol brasileiro, ganhar bagagem, ganhar também vitrine e depois ir para o futebol europeu. Com esse nome aí, ele vai ter que... vamos chamar ele de quê? Villarreal? Villarreal, tá bom. Porque é nome difícil, hein, Vene Casagrande? Só Vidia, tá bom. Muito bem. Então, gol do Vidia. Então você tá confiando. Eu quero, por favor, que bote no rostinho do Pedrosa. Já tá separado, tá bom. Não, ele é coerente, pô. Eu sou coerente. Tá. Vamos lá. Ó, o Flamengo vai encontrar o Maricá. Preciso te atualizar agora sobre os reforços contratados pelo Vasco. Há 2 nomes fechados. Nessa quinta-feira, Marcelo Santana voltou da Europa com Benjamin Garré, atacante argentino que pertencia ao Krylia Sovetov, operação de 2,5 milhões de euros. Nuno Moreira, que pertence ao Casa Pia, também está contratado e desembarca nesse sábado, operação de 3,5 milhões de euros. Em suma, dá para dizer que depois de não conseguir fechar com o Bruma, atacante que pertencia ao Braga e preferiu jogar no Benfica, o Vasco utilizou 6 milhões de euros para contratar 2 atletas. Importante, só para completar, lembrar que foi o Marcelo Santana quem tocou essas 2 negociações. Ele havia viajado na semana passada rumo à Turquia para tentar fechar a operação do GB. Ela acabou caindo por conta da reprovação do jogador do Vasco nos exames médicos. A partir daí, Marcelo Santana passou a negociar com o Krylia Sovetov e também com o Casa Pia, e esses 2 reforços estão contratados. O Vasco não descarta fechar com um terceiro reforço também para essa função de atacante de velocidade. Embora o tempo seja o grande adversário, a janela de inscrições se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar a informação super importante. O Atlético Mineiro já fez 2 propostas ao Vasco por João Vitor, as 2 foram recusadas. Primeira proposta de 5 milhões de euros, o Vasco nem se deu o trabalho de responder. Depois, o Galo igualou a oferta feita pelo Cruzeiro na semana passada, 7 milhões de euros. O Vasco respondeu que não vale a pena fazer um negócio nesse sentido, até porque essa grana não permitiria ao Vasco nem sequer pagar a dívida que ele tem com o Benfica. O Cruz Maltino ainda deve 6,5 milhões de euros para o Benfica. Só que o Benfica é dono de 30% do valor de uma venda futura. Então, se o Vasco aceita 7 milhões de euros, ele fica com apenas 4 milhões e 900 mil euros. Com uma dívida de 6,5 milhões de euros, essa conta não fecha. É decisivo, é a última rodada do Campeonato Carioca. E para essa última rodada vai ter o Vasco recebendo o Botafogo em São Januário e eles se enfrentam por uma disputa na vaga na semifinal da competição. Um clássico com clima decisivo. Botafogo e Vasco se enfrentam no domingo às 6h30 da tarde em São Januário em confronto decisivo por uma vaga na semifinal do Carioca. O Cruz Maltino tem um ponto a mais que o Alvinegro está na 4ª posição. Sua vitória interessa para os 2 rivais na busca pela classificação. O técnico Fábio Carilli vai levar força máxima para o confronto, mas ainda não confirmou a escalação. Já do lado alvinegro, a presença dos principais jogadores é uma dúvida por conta da disputa da Recopa. Cláudio Caçapa utilizou uma equipe alternativa na penúltima rodada do Carioca e deve seguir rodando o time após a derrota por 2-0 na Argentina para o Racing.
O clássico da última rodada promete ser decisivo e só um time deve sair feliz de São Januário. Então, galera, vamos lá para poder atualizar vocês, sobretudo envolvendo a equipe do Vasco da Gama. A primeira notícia que eu quero atualizar é sobre Neiser Villarreal, jogador que atua pela seleção colombiana, pelo Milionários também da Colômbia, e é um jogador de muita qualidade, teve uma campanha espetacular com a seleção no Sul-Americano Sub-20, onde ele fez 9 gols, né, em 8 partidas. Também teve 4 assistências, então um número bem considerável, mais gols ali do que partida. É um cara que tem 19 anos de idade, viria para a posição para ser, digamos assim, talvez um cara para atuar ao lado do Verratti e talvez até para ser reserva dele, mas eu acho que tem condições totais do Neiser atuar também na função ali de segundo atacante, até porque é um cara veloz, um cara forte fisicamente, tem 1,86 de altura, é um cara ali que tem muita qualidade e teria condições totais da equipe do Vasco, de ser titular da equipe do Vasco, inclusive, né? Essa que é a pura verdade. Mas o Neiser tem a situação que envolve várias equipes da Europa, inclusive, que querem um atleta. Não é tão simples assim. Teve até times do Brasil, o Flamengo queria ele, mas não teve êxito, né? A gente sabe que é muito caro, jogador que vai virar, na verdade, muito caro por conta desse interesse da Europa, que vai fazer com que tenha um leilão pelo atleta. Mas, se viesse para o Vasco, como eu falei com vocês, eu acho que seria um reforço muito positivo e um acerto gigantesco por parte da diretoria do Vasco da Gama. Em relação agora a Palácios, Brian Palácios, jogador que atua no Atlético Mineiro, também colombiano, jovem, 22 anos de idade, porém não tem sequência na equipe do Clube Atlético Mineiro. O Atlético fechou com Rony, fechou com alguns reforços ali, Júnior Santos, Coelho, e tá um time bem forte ali na parte ofensiva. E a tendência é que Brian Palácios não tenha oportunidades e automaticamente ele buscando minutagem, ele queria ser negociado, tem a possibilidade dele ser negociado e o Vasco tem interesse. Informações do Lucas Tanaka, né, um cara muito importante lá no cenário do jornalismo de Belo Horizonte, ele atualizou o seguinte, ó: Vasco e Atlético Mineiro se acertam e decisão final está nas mãos de Brian Palácios. O acordo entre os clubes é um empréstimo com opção de compra por um valor fixado de um pouco maior de 17 milhões de reais, que equivale aí a 3 milhões de dólares, é a mesma coisa, 3 milhões de dólares é 17 milhões de reais. Então deve ser ele quase 18, beirando 18 milhões de reais para que o Brian possa ser comprado, se caso o Vasco quiser exercer essa opção. Ainda detalhe é que o Vasco se comprometeu a pagar 100% dos vencimentos, né? Ou seja, 100% ali do salário do atleta. E aí, depende apenas do Brian Palácios. Ele quer ou não vir para a equipe do Vasco e aí ele vai tomar essa decisão, vai conversar com o seu staff para ver se é a melhor opção. Mas lembrando que o Vasco tem que ficar atento, porque a gente não pode esquecer que já tem uma quantidade importante de jogadores que são estrangeiros. Pode ser relacionado 9 nas partidas. Eu vou até falar para vocês aqui nesse momento quais são os jogadores que são estrangeiros. Vamos passar por detalhe, por posição, né? Goleiro não tem nenhum, mas na zaga tem o Maurício Lemos e o Capasso. Lateral direito, o Pumita, já é o terceiro no caso. Tem o Maxime 4, o Benjamin Garré 5, Parier 6, Esforza 7, Jean Davi 8, Pablo Verratti 9, tem aí o Nuno Moreira chegando 10 e o Lloyd, que pode chegar também, seria 11. Então aí tem que ficar ligado aí, se o Brian chegar seria 12. 12 jogadores aí, a possibilidade do Capasso, Jean Davi e Maxime sair, automaticamente acaba que pode ser negociado e abrir vaga, digamos assim, nesses jogadores aí estrangeiros que tem no elenco do Vasco. Em relação a Nuno Moreira, vai chegar amanhã ao Rio de Janeiro e você com certeza vai ficar ligado aqui no nosso canal React do Futebol Oficial. Por isso que é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal para que você não perca nenhum conteúdo. A gente postou aí o Garré chegou ontem, inclusive o Vasco da Gama já divulgou de forma oficial. Eu vou estar aqui lendo para vocês a nota que a equipe do Vasco divulgou.
né, sobre o Benjamin Garré. Vasco informa que chegou a um acordo com o Sovetov da Rússia para contratar o atacante argentino Benjamin Garré, de 24 anos, até dezembro de 2027. Garré chegou ao Rio nesta quinta-feira, dia 20, ou seja, ontem, para finalizar os trâmites burocráticos, realizar exames e ser anunciado oficialmente. É um acordo, anúncio de acordo que o Vasco fez, mas oficialmente, depois dos exames, o Benjamin Garré vai ser novamente aí publicado e colocado no bid também para que possa ser regularizado e atuar, né, no Campeonato Carioca. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil e falta muito pouco. Faltam apenas 1.600 para isso. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!